Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rafael Oliveira, sexo masculino, 41 anos, pardo, cabelos claros e olhos claros, além de estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camiseta preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e usarei uma tela interativa para anotações. No nosso encontro de hoje, falaremos a respeito das rebeliões regenciais e da Primeira República. Se liga! O período regencial foi um dos períodos mais conturbados da nossa história, sendo marcado por rebeliões que eclodiram de norte a sul do país, buscando uma ruptura com o governo central. A República Velha não foi diferente, e assim como a regência, foi um período marcado por diversas revoltas, rurais e urbanas, que reivindicavam melhores condições de vida, bem como combate à corrupção e à marginalidade da massa popular. Sacou a parada, né? Tá ligado? Então vamos iniciar a resolução das nossas questões. Nossa primeira questão nos diz o seguinte: com a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, em favor de seu filho Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade, o Brasil passou a ser governado por uma regência composta por 3 membros, até que o menino alcançasse a maioridade. Em 1834, a Constituição Imperial foi alterada com a promulgação do Ato Adicional, que, entre outras questões, estabelecia a regência exercida por uma pessoa com mandato de 4 anos. Esse período foi extremamente conturbado com a eclosão de diversas revoltas nas províncias brasileiras. Feita a análise do texto, vamos para a resolução da nossa questão, que quer saber o seguinte: marque a alternativa que apresenta revoltas iniciadas no período regencial. Vamos lá? Tá preparado para o sucesso? Diz assim a letra A: Revolução Farroupilha, Revolta dos Malês e Cabanagem. Ei, meu irmão, de cara já achei a resposta dessa parada. A resposta da nossa primeira questão é a letra A. A Revolução Farroupilha, ocorrida no Rio Grande do Sul, a Cabanagem, ocorrida no Pará, e a Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia. Só que eu quero comentar com você um negocinho, se liga só. A Revolução Farroupilha, ocorrida no Rio Grande do Sul, se caracteriza por ser um movimento elitista com a participação do povão, diferente da Cabanagem, que se caracteriza por ser um movimento popular com a participação da elite. E a Revolta dos Malês não tem muita ligação com o contexto que nós estamos analisando e com essas revoltas. Porque apesar de ter acontecido em 1835, é um episódio organizado por escravos que querem o fim da escravidão e a possibilidade de praticar livremente a sua religião, que é o Islã. Porém, apesar disso, é um movimento que acontece no período regencial, como foi feito na pergunta. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra A. Fala, Guizão, quer fazer uma pergunta, né, meu parça? Diz aí. Professor, por que a Guerra dos Farrapos é considerada uma revolução? Grande garoto! Vamos lá. O Gui quer saber por que os farrapos são considerados uma revolução. Porque de todos os movimentos mencionados, a Revolução Farroupilha foi o único episódio onde os rebeldes conseguiram tomar o poder e separar o Rio Grande do Sul do Brasil, mesmo que temporariamente. Aliás, aproveito a pergunta do Gui para dizer o seguinte: diferente dos demais movimentos populares, Cabanagem no Pará, Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão, que terminou com repressão, a Farroupilha é um movimento que termina com negociações. Sacou, meu parceiro? Fez sentido aí para você? Vamos fazer a nossa segunda questão, que diz o seguinte. Nossa questão de número 2 diz o seguinte:
A charge, intitulada O Espeto Obrigatório, publicada em 1904, contextualiza a vacinação da população. Se você observar a charge, você vai perceber que nós temos aí 4 pessoas de braço estendido e que estão sendo literalmente atravessadas pelo espeto, né? Que, segundo o enunciado, é um espeto obrigatório, claramente demonstrando para nós uma ironia. E aí, com base na análise da imagem, ele pergunta o seguinte: a charge, vamos lá, diz assim a letra A: ironiza a campanha de vacinação obrigatória em massa, parte do projeto de regeneração e do esforço de saneamento e transformação urbana da capital brasileira. Meu parceiro, vamos torcer para a prova da OEA tá nesse naipe aí final do ano, né? Mais uma vez a nossa resposta é a letra A. Mas calma aí que a gente vai analisar essa parada. Veja bem, quando ele me diz assim, ó, ironiza a campanha de vacinação obrigatória em massa, é isso aí. Se você observar a imagem, ó, ele até chama um negócio de espeto obrigatório, apresentando claramente uma ironia. E aí ele continua: parte do projeto de regeneração e do esforço de saneamento e transformação urbana da capital brasileira. Observe, nesse contexto, o Rio de Janeiro, de fato, é a nossa capital e, nesse momento, quem o governa é o prefeito Pereira Passos, responsável por esse processo de higienização e modernização da capital do Brasil, com o intuito de atrair investidores. Neste processo, nós teremos a derrubada dos cortiços, das pessoas pobres, carentes, e essas pessoas acabarão rumando em direção aos morros, característica geográfica do Rio de Janeiro, dando início ao processo que nós conhecemos como favelização. E eu até aproveito a oportunidade para te lembrar o seguinte: não esquece, morro e favela não são sinônimos. Bacaninha? Portanto, a resposta da nossa questão, mais uma vez, é a letra A. Fala, Leozão, quer fazer uma pergunta, né, irmão? Manda pro tio Rafa. Professor Rafa, por que não pode ser a letra E? Ah, garoto, vamos analisar a letra E. Diz a letra E o seguinte, vamos lá, observa aí. Celebra a iniciativa da Prefeitura da capital brasileira de implantar um amplo programa de vacinação obrigatória da população pobre para conter o surto de malária. Pim! Pô, Léo, que vacilo, irmão. Malária no Rio de Janeiro não viaja. Veja só. Celebra a iniciativa da Prefeitura da capital brasileira de implantar um amplo programa de vacinação obrigatória, certinho até aí, da população pobre. Então, não é bem da população pobre, é da população em geral, mas até aí tá de boa, para conter o surto de varíola e não de malária. Vestibulando, se liga que esse tipo de parada sempre rola, hein, meu parceiro? Fica ligado e nunca se esqueça de ler a alternativa completa do início ao fim, fazendo as pausas necessárias para que você não seja traído por uma interpretação equivocada. Portanto, o erro da letra E, que foi a pergunta do nosso amigo Léo, é a doença, é a varíola e não a malária. Beleza, Leozão? Vamos fazer a nossa última questão. Diz o seguinte: considere a seguinte imagem. Cara, olha essa muvuca, parceiro. Você tem aí a representação de uma fábrica e essa fábrica tá entupetada de operário na frente. Quando você vê um monte de operário na frente da fábrica, do que você vai se lembrar automaticamente? Movimento operário. Faz sentido? E aí, ó, eu preciso lembrar para você aqui, ó, nesse ambiente maravilhoso, com essa rapaziada chegando das Europa, que nós temos 2 tipos principais de pessoas que vieram para o Brasil no contexto que nós estamos analisando. Quem são essas pessoas? São os imigrantes, principalmente italianos e alemães,
que fugiam dos seus países de origem devido à situação, primeiro, dos processos de unificação e segundo, da industrialização que trouxe como consequência a questão do desemprego. Portanto, essa galera, como você pode observar, aporta no Brasil e serão os operários das primeiras fábricas que nós teremos nesse contexto, que, para fechar o raciocínio, faz parte do período da Primeira Grande Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, onde nós teremos não só no Brasil, mas na América Latina, um processo de industrialização por substituição de importações. Sabendo disso, vamos resolver a nossa terceira questão. Diz o seguinte: sobre a questão operária e a greve geral de 1917, mostrada na imagem, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Antes de eu analisar item por item, deixa eu te lembrar que esses imigrantes que vêm da Europa, eles trazem consigo toda uma gama de conhecimentos e experiências vivenciadas em sua terra de origem, como, por exemplo, socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo, e quando essa galera chegar no meu Brasil brasileiro, eles trazem consigo todas essas informações e, por esse motivo, com essa rapaziada, inicia-se no Brasil o chamado movimento operário. Vamos lá, diz assim a letra A. O operariado brasileiro era composto majoritariamente por homens maiores de 21 anos, uma vez que o trabalho infantil e o feminino haviam sido abolidos. Resposta errada. Nesse contexto, a ausência de legislação trabalhista permite a presença de mulheres e crianças nessas fábricas. Portanto, a letra A não responde à nossa questão. Letra B. As greves gerais no Brasil tiveram relativa aderência popular, uma vez que o povo brasileiro primava por manter a ordem e evitar o que os governantes chamavam de excessos. Oxe! Se você olhar para a imagem, fica evidente que a letra B não responde. Haja vista, nós temos uma grande quantidade de operários fazendo uma grande greve no ano de 1917. Portanto, a B vai embora. Letra C. Durante a Primeira República, a frase "a questão social é um caso de polícia" tornou-se um mote da ação do governo. Afinal, ela resumia a preocupação das elites políticas com o descaso com que eram tratados os trabalhadores. Vamos lá, veja bem. Quando ele me diz assim, a questão social é um caso de polícia, é verdade que de fato era assim que eram tratadas as questões populares. Mas aí ele diz assim, ela resume a preocupação das elites políticas com o descaso com que eram tratados os trabalhadores. E elite se preocupa com o trabalhador desde quando, parceiro? Portanto, a C não responde à nossa questão. A letra D diz que existem diversos debates na história que discutem as tendências políticas dos participantes e principalmente das lideranças das greves, mas é comum defini-la como uma greve de tendência anarcossindicais. Yes, of course! Resposta da nossa questão letra D. Ideia trazida por esses imigrantes, por esses operários da Europa do período da Segunda Revolução Industrial. Sacaram a parada? No nosso encontro de hoje, falamos a respeito das revoltas ocorridas no período regencial e no período da Primeira República ou República Velha. Conteúdos importantíssimos do edital da prova da OEA. Ei, não esquece, hein? Acompanhe o Preveste em todas as nossas redes sociais. Forte abraço, rapaziada, e até o nosso próximo encontro.